Você tenta liderar, engajar o time e ainda entender das coisas que estão acontecendo no momento, mas não consegue. Calma, meu querido, calma, meu gestor em apuros. Antes de vender a sua paz por um MBA de final de semana, dá uma chance pro seu fone de ouvido. E aqui vão 7 podcasts que entregam conteúdo afiado e aplicável direto no seu cérebro sem precisar pausar a vida. Mas antes, vou ter que te pedir, já se inscreve aqui no canal, ó, vou te dar 3 segundos para você clicar e se inscrever. Começando aqui pelo Score News, o podcast aqui da casa, um podcast da Scoreplan, que ele te deixa informado de tudo que aconteceu da semana. Então, toda sexta, 20 minutinhos, o Mika e o Léo, sim, eu tô falando sobre mim na terceira pessoa, a gente destrincha o que rolou na semana sobre inovação, tecnologia e negócios. Mas sem aquele tom professoral que dá sono, que fica chato. Aqui é papo reto, com pitadas de sarcasmo e presentinhos no final. E-book, infográfico, live, sempre tem alguma coisa. É tipo brinde de loja, só que com conteúdo de verdade. Se você quer terminar a semana e começar a próxima bem informado e com assunto na mesa do café para trocar lá com o chefe, com a galera, esse é o podcast certo para você. O link desse, para você conferir de todos os outros que a gente vai falar aqui, estão na descrição. O segundo podcast é o Like a Boss, que traz entrevistas com líderes que construíram empresas do zero. E não estou falando de gente vendendo curso de como ter sucesso em 3 passos, como ficar milionário em 2 semanas. Eu estou falando de fundadores de empresinhas aí, como iFood, Nubank, Quinto Andar e muito mais. Eles contam no podcast o que deu certo, o que deu ruim e o que ninguém posta no Instagram. É quase uma mentoria disfarçada de conversa. É ideal para quem está construindo algo e quer evitar tropeçar nos mesmos buracos que os outros já caíram. O terceiro podcast é o HBR IdeaCast. Sim, esse é gringo ali, meu sotaque, tentei fazer um sotaque inglês aqui, mas vale cada palavra, ou melhor, cada word. É da Harvard Business Review e traz entrevistas com gente que está moldando o futuro do trabalho. Aqui nesse podcast eles falam bastante de inovação, bastante de cultura organizacional, que a gente tem vídeo aqui também, liderança e gestão com um olhar global. Tudo com aquele jeitinho Harvard de ser direto, elegante e prático. Você ouve e já pode sair aplicando no time, ou pelo menos fingindo bem em uma reunião com a frase como o pessoal de Harvard, como uma entrevista de Harvard disse. O quarto podcast é o Braincast. Sabe aquele colega que é inteligente e ao mesmo tempo é engraçado? Que sabe tudo de cultura digital, inovação e ainda manda bem na resenha? Então, esse é o clima do Braincast. Eu não perco um, para ser sincero aqui com vocês. Eles debatem comportamento, tecnologia e negócios sem soar tecnocrata, sem soar o dono da razão. Falam do que tá bombando e do que tá surgindo também. E às vezes até entram numas tretas de bastidor que ninguém tem coragem de escrever, mas todo mundo quer saber. É ótimo para quem quer parecer antenado, quer saber das coisas e não quer ser chato, não quer ser o palestrinho. Eu sou suspeito, vale lá conferir. O quinto podcast é o MIT Sloan Management Review Brasil. Esse nome é longo, mas vale a pena. Pensa num upgrade aí no seu cérebro, né? Só de falar que eu já tive um. Eles falam de estratégia e inovação com base em dados reais. Entrevistas com executivos e professores que estão na linha de frente da transformação. É o tipo de podcast que te ajuda a argumentar melhor lá com a diretoria, lá com os outros gestores e executivos, e te dá munição para provar que o problema da empresa nem sempre é falta de grana, mas sim a cultura engessada. Ou seja, é perfeito para ouvir antes de uma reunião onde vão falar precisamos inovar. O sexto podcast é o Resumo Cast. Vamos combinar aqui, nem sempre a gente tem tempo para ler todos os livros que a gente queria e todos os livros que saem, né? Chega lá na livraria, tem aquele monte de livro que você quer ler tudo. Mas relaxa que o Resumo Cast te ajuda com isso. Eles pegam clássicos, né, do empreendedorismo, como a startup enxuta, empresas feitas para vencer, o lado difícil das situações difíceis e transformam em episódios com pontos realmente importantes do livro. E não é aquela resenha estilo do colégio que você fazia bem matada, nem aquele resumo copia e cola do ChatGPT. É um papo com contexto, aplicação prática e comentários que fazem você pensar porque ninguém me explicou isso e dessa forma antes. Excelente aqui para aprender e você pode trocar pelo tempo que você estava scrollando no Instagram, que vai dar bom. O sétimo podcast é Área de Transferência. Esse é para quem quer entender a tecnologia além do hype, além das notícias mais comentadas. Os apresentadores falam sobre as novidades do mundo tech, mas com um olhar mais crítico, mais aprofundado. Eles mostram como essas inovações afetam o nosso dia a dia, as nossas decisões de negócios e, claro, o comportamento das pessoas. É tipo um briefing das tendências de tecnologia.
Se você precisa justificar uma decisão tecnológica ou só quer brilhar na reunião de inovação, esse podcast entrega o discurso pronto. Aqui eu escuto uns 2 podcasts por dia, para ser bem sincero, então eu tenho algumas dicas para você aproveitar melhor a sua escuta do podcast. E a primeira delas é criar um ritual. Podcast do café, da faxina, do treino, o que for. Ali, a sua escuta a algo que você faz na rotina e coloque um podcast para tocar. Eu acho a academia muito chato, então ouvir um episódio do meu podcast favorito torna os pesos mais aturáveis, né? A segunda dica que é fazer anotações durante o episódio. Gostou de algo que foi dito? Pausa, anota no seu bloco de notas, no celular, na sua mão, sei lá onde você quiser, e aí depois você revisa com calma. Olha o meu segredo aqui, ó. Eu já escrevi muito post no LinkedIn a partir de insights que eu vi nos meus programas favoritos. E outra dica, sempre que eu ouvir um podcast maneiro, manda no grupo da equipe ou para aquela pessoa que você acha que vai gostar daquele assunto. Para quem gosta de podcast, nada melhor do que ter algo novo para escutar. Eu adoro recomendações, então se você tiver alguma, deixa aqui nos comentários. E para fechar aqui com o fone de ouro, inovar não é sobre saber tudo, é sobre ouvir quem já passou por isso, pegar o que funciona e adaptar para o seu mundo. Esses podcasts são tipo mentores invisíveis. Eles erraram, acertaram, aprenderam e agora compartilham tudo em episódios acessíveis para todos. Se você gostou dessa lista, compartilhe com aquele colega que vive dizendo que não tem tempo para se atualizar, que o mundo é muito dinâmico. Spoiler, agora ele tem, só falta dar o play. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!